Sermão de Jonathan Edwards. A verdadeira graça em distinção à experiência dos demônios. Diz assim Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Observe estas palavras. Algo de que alguns dependiam como evidência de sua boa posição e aceitação, como propósito do favor de Deus, ou seja, uma fé especulativa ou crença nas doutrinas da religião. A grande doutrina da existência de um único Deus é mencionada em particular, provavelmente porque esta era a doutrina na qual havia distinção visível e notável entre os cristãos professos e os pagãos, no meio dos quais os cristãos foram dispersos naqueles dias. Era no que muitos criam como algo que os recomendavam, ou pelo menos era evidência de interesse nos grandes privilégios espirituais e eternos dos quais os verdadeiros cristãos se distinguiam do restante do mundo. O quanto é admitido em relação a esta fé, ou seja, que é boa consecução, fazes bem. Era bom como necessário. Esta era uma das doutrinas fundamentais do cristianismo e, em alguns aspectos, estava acima de todos os outros fundamentos. Era necessário crer para a salvação. Estar sem a crença dessa doutrina, sobretudo aqueles que tinham a vantagem de saber a quem o apóstolo Tiago escrevia, seria grande pecado, o que agravaria imensamente a condenação ao inferno. Essa crença também era boa, visto que tinha boa tendência em muitos aspectos. O que está implicitamente negado em relação a isso, ou seja, quais são as evidências da pessoa em estado de salvação, o contexto mostra que é este o desígnio do apóstolo em suas palavras e está manifesto pela conclusão do versículo que é a coisa observável nas palavras, isto é, o argumento pelo qual o apóstolo prova que este não é sinal de estado de graça, ou seja, aquilo que é encontrado nos demônios. Eles creem que há um Deus, que ele é santo, que odeia o pecado, que é Deus da verdade, que cumprirá suas ameaças, pelas quais denunciou julgamentos futuros e grande aumento de miséria sobre eles, que ele é Deus todo-poderoso e capaz de executar a vingança anunciada sobre eles. A doutrina que infiro das palavras para com elas fazer o tema do meu discurso é esta, qual seja que não há nada na mente do homem que seja da mesma natureza que a dos demônios, com a qual eles experimentam, ou da qual sejam os sujeitos, que seja sinal seguro da graça salvadora. Se há algo que os demônios tenham, ou acha-se neles que seja evidência de graça salvadora do Espírito de Deus, então o argumento do apóstolo não é bom. Essa ideia é clara por isso. Aquilo que está nos demônios ou o que eles fazem não é evidência certa de graça. Mas os demônios creem que há um Deus. O ato de você crer que há um Deus não é evidência segura de que você recebeu a graça. De forma que o fundamento do argumento do apóstolo jaz nessa proposição. Aquilo que está nos demônios não é evidência de graça. Não obstante, mencionarei 2 ou 3 razões ou argumentos adicionais da verdade sobre essa doutrina. Os demônios não têm grau de santidade e, portanto, as coisas que não estão além do que eles são sujeitos não podem ser experiências santas. O diabo, outrora, era santo, mas quando caiu, perdeu toda a santidade e ficou inteiramente mau. Ele é o maior pecador e, em certo sentido, o pai de todo o pecado. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai.
Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Ele é mencionado à guisa de eminência, como maligno. Vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Mateus capítulo 13, versículo 19. O joio são os filhos do maligno. Mateus capítulo 13, versículo 38. Jovens, escrevo-vos, porque vencestes o maligno. 1 João capítulo 2, versículo 13. Não como Caim, que era do maligno. 1 João capítulo 3, versículo 12. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. 1 João capítulo 5, versículo 18. Os demônios são chamados espíritos malignos, espíritos maus, espíritos imundos, potestades das trevas, príncipe das trevas deste século e a própria maldade. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, versículo 12. As coisas das quais a mente dos demônios estão sujeitas não podem ter nada da natureza da verdadeira santidade. O conhecimento e entendimento que eles têm das coisas de Deus e da religião não podem ser da natureza da luz divina e santa, nem conhecimento que seja do mesmo tipo. Não há impressão feita em seus corações que possa ser de natureza espiritual. Esse tipo de sentimento que eles têm das coisas divinas, ainda que grande, não pode ser sentimento santo. Tais afetos que movem os corações, ainda que poderosos, não podem ser afetos santos. Se não há santidade no coração dos demônios, não pode haver santidade no coração dos homens, a menos que algo lhes fosse acrescentado além do que está nos demônios. Se algo lhes é acrescentado, então não são as mesmas coisas, mas é algo além do que os demônios estão sujeitados. Premissa que é contrária à suposição, pois a proposição que defendo é que essas coisas são da mesma natureza e não há nada além do que os demônios estejam sujeitos que não possa ser experiência santa. Não é o sujeito que torna santo o afeto ou a experiência ou a qualidade, mas é a qualidade que torna santo o sujeito. Se essas qualidades e experiências das quais os demônios estão sujeitos não têm nada da natureza de santidade, então não podem ser evidência clara de que as pessoas que as tenham sejam santas ou tenham a graça. Não é evidência clara de verdadeira graça, mas das coisas que são espirituais e da graça. É a imagem de Deus que é o selo e marca, a estampa pela qual os que lhe pertencem são conhecidos. Mas aquilo que não tem nada da natureza de santidade, não tem nada desta imagem. Aquilo que é sinal seguro de graça, ou deve ser algo que tenha a natureza e essência da graça, ou flua, ou de algum modo pertença à sua essência, pois aquilo que distingue as coisas umas das outras é a essência ou algo pertencente à sua essência. Aquilo que às vezes encontra-se inteiramente sem a essência da santidade ou graça não pode ser marca essencial, segura ou distintiva da graça. Os demônios não apenas estão absolutamente desprovidos de toda verdadeira santidade, como também não estão debaixo de nenhuma graça comum. Se alguém imaginasse que algumas coisas possam ser sinais de graça, que não é graça, ou
que nada tenha da natureza e essência da graça e santidade em si, tal indivíduo admitirá que as qualificações que são evidências seguras da graça têm de ser coisas que sejam aparentadas próximas da graça ou que tenham certa afinidade notável com ela. Mas os demônios não apenas estão completamente destituídos da verdadeira santidade, mas estão bem distantes dela, e não tem nada em si que tenha afinidade sensata com a graça. Há muitos neste mundo que estão completamente destituídos da graça salvadora, os quais, não obstante, têm a graça comum. Não têm a verdadeira santidade, mas têm algo do que se chama virtude moral e, em certa medida, são os sujeitos das influências comuns do Espírito de Deus. É o que sucede com os que vivem sob a luz do Evangelho e não estão entregues à cegueira e dureza judiciais. Os que estão entregues ainda têm certa medida de graça restritiva enquanto habitam neste mundo, pois sem a qual a terra não os poderia suportar e em nenhuma medida seriam membros toleráveis da sociedade humana. Mas quando alguém é condenado ou lançado ao inferno, como os demônios, Deus teria completamente sua graça restritiva e todas as influências misericordiosas do seu Espírito. Eles não têm a graça salvadora, nem a graça comum, nem a graça do Espírito, nem algum dos dons comuns do Espírito, nem a verdadeira santidade, nem a virtude moral de qualquer tipo. Por conseguinte, surge o extenso aumento do exercício da maldade no coração dos homens quando eles são condenados. Nisto está a diferença principal entre os condenados ao inferno e aos não regenerados, e sem a graça no mundo. Não é que os ímpios no mundo tenham mais santidade ou a verdadeira virtude que os condenados no inferno, ou que os ímpios tenham, quando deixam este mundo, algum princípio de maldade infundido neles. Mas, quando os homens são lançados ao inferno, Deus tira seu espírito deles quanto a todas as suas influências comuns e misericordiosas e retira deles todas as restrições do seu espírito e boa providência. É irracional supor que o ser humano é, sob qualquer aspecto, como o diabo, pois é evidente que é muito diferente e oposto a ele, e no outro mundo não terá sua parte com ele. Os verdadeiros santos são extremamente distintos e opostos aos demônios, tanto relativamente quanto de fato. Eles o são relativamente. O diabo é o principal rebelde, o inimigo-chefe de Deus e de Cristo, o objeto da maior ira de Deus, o malfeitor condenado, totalmente rejeitado e expulso por ele, para sempre excluído da sua presença, o prisioneiro da sua justiça, o habitante perpétuo do mundo infernal. Ao contrário, os santos são os cidadãos da Jerusalém celestial, os membros da família do glorioso Rei dos céus, os filhos de Deus, os irmãos e esposa do seu querido Filho, os herdeiros de Deus, os co-herdeiros com Cristo, os reis e sacerdotes de Deus. Eles são extremamente diferentes de fato. O diabo, por causa de sua natureza odiosa e as disposições amaldiçoadas que reinam nele, é chamado Satanás, o adversário, Abaddon e Apolion, o grande destruidor, o lobo, o leão que ruge, o grande dragão, a antiga serpente. Os santos são representados como os santos de Deus, os seus ungidos, os excelentes da terra, os mansos da terra, os cordeiros e pombas, os pequeninos de Cristo, os portadores da imagem de Deus, os puros de coração, as joias de Deus, os lírios no jardim de Cristo, as plantas do paraíso, as estrelas do céu, os templos do Deus vivo. Os santos, na medida que são santos, são tão diversos dos demônios como o céu é do inferno,
e muito mais opostos do que a luz é da escuridão. O estado eterno para o qual estão destinados é correspondente diverso e oposto. Não é racional supor que, sendo sob qualquer aspecto como Satanás é, ou sendo o sujeito das mesmas propriedades, qualificações, afetos ou ações que nele estão, seja evidência certa de que o ser humano seja excessivamente diferente dele e esteja em circunstâncias tão diversas, destinado, sob todos os pontos de vista, a um estado eterno tão extremamente oposto. Os ímpios, na Escritura, são chamados filhos do diabo. Agora, é racional supor que, sendo o ser humano, sob qualquer aspecto, como o demônio é, seja evidência de que eles não são seus filhos, mas filhos de Deus infinitamente santos e benditos? Somos informados que os ímpios terão parte com os demônios no outro mundo e serão condenados ao mesmo fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. Pode o ser humano, como o diabo, sob qualquer aspecto, ter prova certa de que ele não terá parte com o diabo, mas com os anjos gloriosos e com Jesus Cristo, habitando com ele onde ele está, para que veja e participe da glória divina. A primeira aplicação acha-se em várias inferências para nossa instrução. Do que foi dito, pode-se inferir, por paridade da razão, que não há nada que os homens condenados no inferno façam ou experimentem que seja sinal seguro da graça. Os homens condenados ao inferno são como os demônios, estão conformados a eles em natureza e estado. Não há nada melhor em si que os demônios. Não têm princípios sublimes no coração, não experimentam nada, não fazem nada do tipo mais excelente. Como são filhos e servos do diabo, viverão com ele e serão participantes com ele da mesma miséria. Como Cristo disse, concernente aos santos no estado futuro, serão como os anjos no céu. Mateus capítulo 22, versículo 30. Assim, pode-se dizer concernente aos descrentes sobre seu estado futuro, que eles serão como os anjos caídos e maus no inferno. Cada uma das razões supramencionadas, dada para mostrar a verdade da doutrina relativa aos demônios, continua em vigência com respeito aos homens condenados no inferno. Os homens condenados no inferno não têm grau de santidade. Portanto, as coisas que não estão além do que eles têm não podem ser experiências santas. Os homens condenados ao inferno não só estão absolutamente destituídos de toda a verdadeira santidade, mas não têm tanto quanto a graça comum. Finalmente, é irracional supor que o ser humano, sendo sob qualquer aspecto como os condenados ao inferno, seja evidência de que eles são muito distintos e opostos aos demônios, não tendo no outro mundo sua porção com eles. Por conseguinte, podemos inferir que nenhum grau de conhecimento especulativo das coisas da religião é evidência da graça salvadora. O diabo, antes da queda, estava entre os anjos luminosos e gloriosos do céu, os quais são representados como a estrela da manhã e as chamas de fogo que superam em força e sabedoria. Ainda que agora seja pecador, contudo o pecado não lhe aboliu as faculdades da natureza angelical, assim como quando o homem caiu. Ele não perdeu as faculdades da natureza humana. O pecado destrói os princípios espirituais, mas não as faculdades naturais. É verdade que o pecado, quando em pleno domínio, impede completamente o exercício das faculdades naturais no entendimento santo e espiritual, e coloca muitos impedimentos no caminho do exercício adequado em outros aspectos. O pecado põe a faculdade natural da razão sob grande desvantagem mediante muitos e fortes danos. Não há que duvidar que nos homens caídos as faculdades da alma estão grandemente impedidas no seu exercício
pela enorme fraqueza e desordem do órgão físico a qual está estritamente unido, sendo a consequência do pecado. Mas, estritamente falando, não há nada na natureza do pecado ou na corrupção moral que tenha a tendência a destruir a capacidade natural ou mesmo diminuí-la. Se o pecado fosse necessariamente de tal natureza, como a ter essa tendência e efeito, então se esperaria que os ímpios teriam, num estado futuro, onde eles fossem inteiramente entregues ao exercício desenfreado de corrupções e concupiscências e o pecado fosse levado, sob todos os pontos de vista, ao extremo da perfeição. A capacidade da alma grandemente diminuída. Isso não temos razão para supor, senão, pelo contrário, que a capacidade da alma é grandemente aumentada e que seu conhecimento atual é aumentado imensamente. Mesmo com respeito ao ser divino, as coisas da religião, as grandes preocupações das almas imortais dos homens, os olhos dos ímpios estão abertos quando eles entram em outro mundo. A grandeza das habilidades dos demônios pode ser argumentada pela representação apresentada em Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O mesmo também pode ser discutido do que a Escritura fala sobre a sutileza de Satanás. Gênesis capítulo 3, versículo 1, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 3, Atos capítulo 13, versículo 10. Visto que o diabo tem a faculdade ou entendimento de grande capacidade, assim ele é capaz de vasto conhecimento especulativo acerca das coisas de Deus e do mundo invisível e eterno, como também de outras coisas. Ele tem de ter ampla compreensão dessas coisas, visto que essas sempre estiveram na sua visão, e como faziam parte de suas circunstâncias, desde sua primeira existência, tendiam a empenhar e engajá-lo a estas coisas. Antes da queda, ele era um dos anjos que continuamente via a face do Pai no céu. O pecado não tem a tendência a destruir a memória e, portanto, não tem a tendência a destruir qualquer conhecimento especulativo que havia antes. Como a sutileza do diabo mostra sua grande capacidade, assim, o modo no qual a sutileza é exercida e manifesta, que está evidente principalmente na sua administração astuta, com respeito às coisas da religião, suas representações, insinuações, arrazoamentos e tentações excessivamente sutis concernentes a tais coisas demonstra sua grande compreensão factual das coisas. Da mesma forma que, por exemplo, para ser disputante muito astuto em qualquer ciência, embora só para confundir e enganar tais conhecedores do assunto, a pessoa precisasse ter familiaridade grande e extensa das coisas que pertencem a essa ciência. O diabo tem grau elevado de conhecimento especulativo sobre a divindade, tendo sido educado na melhor escola de teologia do universo, ou seja, o céu dos céus. Ele tem de ter tal conhecimento extenso e preciso relativo à natureza e atributos de Deus que nós, vermes do pó, em nosso estado atual, não estamos aptos. Ele tem de ter conhecimento mais extenso das obras de Deus, desde a obra da criação em particular, pois ele foi espectador da criação deste mundo visível e foi uma das estrelas da alva. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faz-nos saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se tu o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus rejubilavam?
Jó, capítulo 38, versículo 4 ao versículo 7. Ele tem de ter conhecimento muito grande das obras do Deus da providência. Desde o princípio, ele foi um espectador da sequência dessas obras. Ele viu como Deus governou o mundo em todos os séculos. Viu a série das maravilhosas dispensações sucessivas do Deus da providência para a igreja de geração em geração. Ele não foi espectador indiferente, mas a grande oposição entre Deus e ele no transcurso das dispensações necessariamente prendeu-lhe a atenção da observação mais rígida. Ele tem de ter elevado grau de conhecimento em relação a Jesus Cristo como Salvador dos homens, a natureza e método da obra de redenção e a sabedoria maravilhosa de Deus nesse esquema. É essa obra de Deus na qual, acima de todas as outras, agiu em oposição a ele e na qual ele se fixou em oposição a Deus. É com relação a este assunto que a guerra poderosa foi deflagrada, a qual prosseguiu entre Miguel e seus anjos e o diabo, e seus anjos ao longo de todas as épocas, desde o princípio do mundo e, sobretudo, desde que Cristo apareceu. O demônio teve o bastante para ocupar sua atenção nos passos da sabedoria divina nesta obra, pois é a essa sabedoria que ele opôs sua sutileza. Ele viu e descobriu, para grande decepção e tormento indizível seu, como a sabedoria divina, segundo foi exercida nessa obra, frustrou e confundiu seus dispositivos. Ele tem imenso conhecimento das coisas do mundo, ele tem imenso conhecimento das coisas do outro mundo, pois as coisas daquele mundo estão na sua visão imediata. Ele tem vasto conhecimento do céu, porque foi habitante deste mundo de glória. Tem amplo conhecimento do inferno e da natureza de sua miséria, porque ele é o primeiro habitante do inferno e, acima de todos os outros habitantes, tem a experiência dos seus tormentos, pois constantemente os sentiu por mais de 5.700 anos. Ele tem de ter extenso conhecimento das Escrituras Santas, porque é evidente que não teve dificuldade em saber o que está escrito lá pelo uso que fez das palavras da Escritura na tentação de nosso Salvador. Ele pode e tem muita oportunidade e disposição para perverter e torcer a Escritura e impedir tal efeito da palavra de Deus no coração dos homens, como tenderá a subverter o seu reino. Ele tem de ter grande conhecimento da natureza do gênero humano, sua capacidade, disposições e corrupções do coração, pois teve muito tempo e observação e experiência livres. Ele teve de tratar principalmente com o coração do homem em seus artifícios sutis, esforços portentosos, operações inquietantes, infatigáveis e esforços desde o princípio do mundo. É evidente que ele tem amplo conhecimento especulativo da natureza da religião experimental, por ser capaz de imitá-lo tão ardilosamente e de maneira tal quanto a se transformar em anjo de luz. É óbvio, pelo meu texto e doutrina, que nenhum grau de conhecimento especulativo da religião é evidência da verdadeira devoção. Quaisquer que sejam as noções claras que o homem tenha dos atributos de Deus, da doutrina da Trindade, da natureza das duas alianças, da economia das pessoas da Trindade e da parte que cada pessoa tem na questão da redenção do homem, se ele nunca pode discursar tão excelentemente dos ofícios de Cristo, do caminho da salvação por meio dele, dos métodos admiráveis da sabedoria divina e da harmonia dos vários atributos de Deus nesse caminho. Se ele nunca pode falar tão clara e exatamente do método de justificação do pecador,
da natureza da conversão e das operações do Espírito de Deus, aplicando a redenção de Cristo, dando boa distinção, resolvendo alegremente dificuldades e respondendo objeções, até certo ponto, tendendo a esclarecer os ignorantes para a edificação da Igreja de Deus. A convicção dos contradizentes e o grande aumento de luz no mundo. Se ele tem mais conhecimento desse tipo do que centenas de verdadeiros santos de educação comum e da maioria dos teólogos. Não obstante, tudo isso não é evidência certa em qualquer medida da graça salvadora no coração. É verdade que a Escritura fala de conhecimento das coisas divinas como algo peculiar aos verdadeiros santos, como vemos, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João capítulo 17, versículo 3. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Salmo 9, versículo 10. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Temos de entender que se trata de tipo diferente de conhecimento da compreensão especulativa que o demônio tem em tão elevada medida. Também se admitirá que o conhecimento salvador espiritual de Deus e das coisas divinas promove grandemente o conhecimento especulativo, quando engaja a mente na busca de coisas desse tipo e muito ajuda na compreensão distinta entre elas, de forma que outras coisas que sejam iguais, os que têm conhecimento espiritual, são mais prováveis que outros de ter boa familiaridade doutrinária das coisas da religião. Entretanto, tal familiaridade pode não ser característica distintiva dos verdadeiros santos. Também pode-se inferir do que foi observado que para a pessoa meramente aceitar um consentimento especulativo para as doutrinas da religião como verdadeiras, não há evidência certa de estado de graça. O texto nos fala que os demônios creem. E como eles creem que há um único Deus, assim eles creem na verdade das doutrinas da religião em geral. O demônio é ortodoxo na sua fé. Ele crê no verdadeiro esquema da doutrina. Ele não é deísta, sociniano, ariano, pelagiano ou antinomiano. Os artigos de sua fé são todos sadios e neles ele está completamente estabelecido. Por essa razão, para uma pessoa crer nas doutrinas do cristianismo meramente por força de argumentos, conforme discernido somente por especulação, não é evidência de graça. É coisa muito rara para os homens não regenerados terem forte persuasão da verdade das doutrinas da religião, sobretudo as que são muito misteriosas e estão muito acima da compreensão da razão. Contudo, se eles estão muito confiantes da verdade do cristianismo e suas doutrinas e sentem-se aptos para discutir fortemente a fim de prová-los, nisto eles não estão além dos demônios que indubitavelmente têm vasto conhecimento dos argumentos racionais pelos quais a verdade da religião cristã e seus vários princípios estão evidentes. Quando a Escritura fala de crer que Jesus é o Filho de Deus, como evidência segura da graça, conforme 1 João, capítulo 5, versículo 1, e outras referências bíblicas, deve-se entender não mero consentimento especulativo, mas outro tipo e maneira de crer, que é chamada a fé dos eleitos de Deus. Tito, capítulo 1, versículo 1.
Há a convicção espiritual da verdade de que é crendo com o coração peculiar aos verdadeiros santos acerca do que falarei mais particularmente. Pode-se inferir pela doutrina na qual promulgo que isso não é sinal seguro para as pessoas serem convertidas à salvação, que elas têm sido objetos de grandíssima aflição e terror mental por temor da ira de Deus e temor da condenação ao inferno. O fato de os demônios serem objetos de grande terror por medo da ira de Deus e temor destes futuros efeitos estão implícitos no meu texto, que não dizem respeito somente o que eles creem, mas o quanto estremecem. Não deve ser de menor proporção de terror o que devem fazer esses principados e potestades. Esses seres poderosos, orgulhosos e robustos estremecem. Há muitos terrores a que estão sujeitas as pessoas que são interessadas pela sua salvação, que não são de departamento formal de consciência ou apreensões da verdade, mas de melancolia ou impressões horrorosas na imaginação ou de certos medos infundados, ilusões e falsas sugestões de Satanás. Mas se elas nunca tivessem tão grande e contínuo terror vindo da real consciência, da convicção da verdade e da visão das coisas como elas são, isto não é mais do que está nos demônios e estará em todos os homens perversos no outro mundo. Por mais estúpido e insensato que seja a maioria dos crentes hoje, todos afinal serão despertados. Não haverá tal coisa como dormitar no inferno. Há muitos que não se despertam pelos avisos mais solenes e ameaças mais terríveis da palavra de Deus. Os discursos mais alarmantes do púlpito e a providência mais despertadora e medonha, mas todos serão despertados pelo som da última trombeta e o aparecimento de Cristo para julgar. Todas as pessoas serão cheias com os terrores mais surpreendentes, provenientes das apreensões da verdade e da visão das coisas como elas são. Quando os reis da terra e os grandes e os ricos e os tribunos e os poderosos, como eram os mais arrogantes e intrépidos, mais prontos a tratar com desprezo as coisas relacionadas à religião, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Apocalipse capítulo 6, versículo 15 ao 17. Portanto, se as pessoas forem primeiramente despertadas e depois receberem consolo e alegria, não significa que seus consolos estão à mão direita, porque eles foram precedidos por terrores muito grandes. Também pode-se inferir pela doutrina que defendo que nenhuma obra da lei no coração dos homens, na convicção da culpa e no castigo justo e merecedor, é argumento seguro de que a pessoa se converteu para a salvação. Não apenas o despertamento e terror são evidências certas de salvação, ou qualquer que sejam as meras obras da lei, ainda que feitas ao extremo da dedicação. Não há nada nesses itens que acha graça ou luz espiritual, mas só a simples convicção da consciência natural e os atos e operações mentais que são seu resultado, sendo, por assim dizer, meramente forçados pela luz clara da consciência, sem o consentimento do coração e a inclinação com essa luz, que seja evidência da graça salvadora de Deus ou que a pessoa se converteu para a salvação. A evidência dessas afirmações em meu texto e doutrina é demonstrativa, porque os demônios são os sujeitos dessas coisas, como serão todos os ímpios que perecerão. A consciência
natural não é extinta do condenado que está no inferno, mas pelo contrário, permanece em sua força maior e elevada ao seu exercício mais perfeito, mais inteiro para cumprir seu ofício como vice-regente de Deus na alma, para condenar os rebeldes contra o Rei do céu e da terra e para manifestar a ira e vingança justas de Deus, e por esse meio atormentá-los e ser em seu interior como um verme que nunca morre. Os homens miseráveis acham meios neste mundo para cegar os olhos e fechar a boca deste vice-regente de Deus que vinga o pecado, mas eles não poderão fazê-lo para sempre. No outro mundo, os olhos e a boca da consciência estarão bem abertos. Deus fará no outro mundo que os ímpios vejam e saibam essas coisas das quais eles industriosamente escondem os olhos. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Isaías, capítulo 26, versículo 10 e 11. Temos esta expressão anexada às ameaças da ira de Deus aos inimigos. Assim saberão que eu sou o Senhor, Ezequiel capítulo 12, versículo 15, que serão realizadas por sua experiência deplorável e clara na consciência, pelas quais eles saberão, quer queiram, quer não, quão grande e terrível, santo e íntegro Deus Jeová é, cuja autoridade eles menosprezaram, inteirando-se de que ele foi justo e santo ao destruí-los. De tudo isso, os descrentes serão convencidos no dia do julgamento, a ser esclarecida toda a sua maldade de coração e prática, e colocado em ordem todos os seus pecados, com todas as agravações, não só na visão dos outros, mesmo do mundo inteiro, mas na visão de suas consciências. Assim, temos as ameaças. Essas coisas tens feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te arguirei, e em sua ordem tudo porei diante dos teus olhos. Salmo 50, versículo 21. Compare este versículo com os 4 primeiros versículos do Salmo. O desígnio do dia do julgamento não é descobrir o que é justo quanto aos julgamentos humanos, mas manifestar o que é justo. É fazer conhecida a justiça de Deus no julgamento que ele executará para a própria consciência dos homens e para o mundo. Esse dia é chamado o dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Romanos capítulo 2, versículo 5. Hoje, os pecadores contestam capciosamente contra a justiça da dispensação de Deus e, em particular, o castigo que ele ameaça pelos pecados deles, desculpando-se e condenando-o. Mas quando Deus manifestar a maldade deles na luz daquele dia e chamá-los a prestar contas, eles ficarão mudos. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Mateus capítulo 22, versículo 11 e 12. Quando o Rei dos céus e da terra vier para julgar, suas consciências estarão tão perfeitamente iluminadas e convencidas que as bocas emudecerão. Todas as desculpas, todos os apelos de justiça própria para absolvê-los ou justificá-los e todas as objeções contra a justiça do juiz, que só a consciência os condenará e não Deus. Depreende-se da doutrina que exponho que não pode ser evidência da graça os indivíduos terem tido convicção de pecado.
Suponha que eles tenham cometido seus pecados de vida com agravações notavelmente postas diante de si para os afetar e os terrificar, junto com a visão da maldade do coração, grandeza do pecado da incredulidade e hediondez de suas iniquidades espirituais mais secretas. Talvez eles tenham se convencido de sua absoluta insuficiência de justiça própria e se desesperam de serem recomendados a Deus por isso, tendo-se convencido de que estão completamente sem desculpa diante de Deus e merecedores da condenação ao inferno, e que Deus seria justo em executar o castigo ameaçado sobre eles, ainda que muito terrível. Todas essas coisas estarão sobre os descrentes no dia do julgamento, quando estiverem com os demônios à mão esquerda e sentenciados como amaldiçoados para o fogo eterno com eles. Não haverá submissão neles. Sua consciência se convencerá de que Deus é justo ao condená-los, mas a vontade não se curvará à justiça de Deus. Não haverá aquiescência mental a esse atributo divino. Não haverá entrega da alma à soberania de Deus, mas o mais alto grau de inimizade e oposição. A verdadeira submissão de coração e vontade à justiça e soberania de Deus é reconhecida como algo peculiar aos verdadeiros convertidos, sendo algo de que os demônios e as almas condenadas no inferno estão e sempre estarão longe, e para a qual a mera obra da lei e convicção de consciência, ainda que profunda e clara, nunca trará os homens. Quando os pecadores são os objetos de profunda convicção de consciência e notável obra da lei, trata-se apenas de negociação antecipada do assunto do dia do julgamento feita pela consciência. Deus se assenta entronizado na consciência, como no último dia se assentará entronizado nas nuvens do céu. O pecador é acusado como se estivesse no tribunal de Deus, e Deus aparece em sua grandeza terrível como Deus único e santo, que odeia o pecado e o vinga, como então ele aparecerá. As iniquidades do pecador são trazidas à luz, os pecados postos em ordem diante dele, as coisas ocultas das trevas e as deliberações do coração são manifestas, como então o serão. Muitas testemunhas, de certo modo, se levantarão contra o pecador sob convicção de consciência quando forem contra os ímpios no dia do julgamento. Os livros serão abertos, particularmente o livro da santa e rígida lei de Deus aberto na consciência e suas normas aplicadas para a condenação do pecador, que é o livro que será aberto no dia do julgamento como norma principal a todos os ímpios que já viveram sob suas instruções. A sentença da lei é pronunciada contra o pecador e a justiça da sentença fica manifesta, como o será no dia do julgamento. A convicção do pecador no dia do julgamento será a obra da lei, como também a convicção de consciência neste mundo. A obra da lei, se a obra for meramente legal, nunca é estimulada na consciência dos pecadores hoje mais do que será naquele dia, quando sua obra será perfeita em fechar a boca do pecador. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 19. Toda boca será fechada pela lei, hoje ou no outro mundo, e todos se sentirão culpados diante de Deus, culpados de morte, merecedores da condenação ao inferno. Se os pecadores forem os objetos de grande obra da lei e assim ficarem culpados e sua boca se fechar, não significa que foram convertidos.
A falta de total sentimento de culpa, merecimento de castigo e convicção da justiça de Deus em ameaçar a condenação ao inferno é sinal de que a pessoa nunca foi convertida e entregou verdadeiramente a alma para aceitar Cristo como Salvador deste castigo, visto ser facilmente demonstrável que não há tal coisa como aceitar completa e cordialmente a oferta de um Salvador de um castigo que pensamos que não merecemos. Mas ter tal convicção não é evidência de que as pessoas têm a verdadeira fé ou que já receberam verdadeiramente Cristo como Salvador. Se as pessoas têm consolo, alegria e confiança subitamente inseridos na mente depois de grande convicção, não se trata de evidência infalível de que seu bem-estar foi construído em bom fundamento. É manifesto que grande ênfase foi posta por muitas pessoas na obra da lei que precede o bem-estar, por considerarem tal obra da lei algo necessário precedente à fé e a estimarem como evidência principal da verdade e autenticidade da bem-sucedida fé e bem-estar. Por este meio, teme-se que muitos foram enganados e firmados em falsa esperança. O que será visto no acontecimento das coisas, na multidão de exemplos que o confirmam. Pode-se admitir com segurança que não é habitual a grande convicção de consciência se mostrar abortiva e deixar de ser bom produto quanto à menor convicção. Quando o Espírito de Deus vai tão longe com os pecadores na obra da lei, dando-lhes visão plena do coração e da hediondez de suas iniquidades espirituais, convencendo-os de que eles não têm desculpa e que toda a justiça que apresentem não pode fazer nada para merecer o favor de Deus, mas que eles se acham expostos à vingança eterna de Deus com misericórdia. Então, a obra de conversão salvadora se segue. Mas não podemos ter autorização para dizer que é universalmente assim ou colocar como regra infalível que quando a convicção da consciência chega a esse ponto, a fé salvadora e o arrependimento seguramente se seguirão. Se alguém pensar que tem base para tal determinação, porque não pode conceber qual o propósito de Deus em executar uma obra de convicção nesta extensão, e assim preparar o coração para a fé e depois de tudo nunca dar a fé salvadora à alma. Meu desejo é que consideremos onde está o propósito de nossas dúvidas e dificuldades, se nos julgamos suficientes para determinar tão positiva e particularmente os propósitos e desígnios de Deus no que Ele faz. Pode-se levantar a objeção de qual é o propósito de Deus em dar ao pecador uma medida dos esforços do seu espírito e da convicção da consciência, e depois de tudo isso, não dar em nada? Se Deus pode dar certa medida que no fim se mostrará inútil, quem estabelecerá os limites e fixará a medida? Quem pode, em base segura, determinar que quando o pecador tem um tanto dessa convicção que os demônios e os condenados no inferno têm a verdadeira fé e a salvação eterna serão a consequência certa? Quanto a isso, podemos determinar que se o argumento do apóstolo Tiago no texto não é bom, não há absolutamente nada que os demônios tenham que sejam relacionado com tal consequência. Considerando que os pecadores nesse estado são capazes da convicção mais perfeita e que a terão no dia do julgamento e no inferno, quem dirá que Deus nunca fará que os covardes antecipem o julgamento futuro e a condenação ao inferno nesse aspecto? E se ele assim o faz, quem lhe dirá, que fazes? Ou o chamará para prestar contas em relação aos seus propósitos em fazer desse modo? Não, senão aqueles muitos possíveis propósitos sábios que se poderiam pensar e mencionar se fossem necessários,
ou se eu tivesse espaço para expor. O Espírito de Deus é extinto pelo exercício da maldade do coração dos homens, depois que ele foi longe na obra de convencimento, de forma que suas convicções nunca têm bom êxito. Quem pode dizer que os pecadores, pelo exercício da oposição e inimizade contra Deus, o que não é mortificado pelas maiores convicções legais, quer nos condenados no inferno, quer nos pecadores na terra, não provocam Deus a retirar seu espírito deles, mesmo depois que este procedesse a maior obra de convicção? Quem pode dizer que Deus nunca é provocado e destruir alguns depois que ele os levou pelo deserto até a fronteira da terra do descanso? Pois sabemos que ele matou alguns israelitas, mesmo nas planícies de Moabe. Consideremos onde está a nossa autorização na Escritura para fazer uso de convicção legal ou método ou ordem de acontecimentos sucessivos numa obra da lei e seu consequente bem-estar como sinal seguro de regeneração. A Escritura é expressamente abundante em mencionar evidências da graça e de um estado de favor com Deus como características dos verdadeiros santos. Mas onde encontraremos tais coisas entre essas evidências? Onde acharemos outro sinal sobre o qual insistir além a própria graça, sua natureza, exercícios e futuros? Estas eram evidências sobre as quais Jó se fiava. Estas eram características que o salmista, em muitos lugares, insistia como evidências de sua sinceridade, particularmente todo o Salmo 119. Estes eram sinais nos quais Ezequias confiava em sua doença. Estas eram características daqueles que são verdadeiramente felizes, as quais foram dadas por nosso Salvador no princípio do Sermão da Montanha. Estas são as coisas que Cristo mencionou como evidências verdadeiras de ser seus verdadeiros discípulos, as quais foram ditas no seu último discurso aos discípulos pouco antes de morrer, nos capítulos 14 a 16 de João, e na sua oração intercessora registrada em João, capítulo 17. Estas são as coisas que o apóstolo Paulo fala como evidências de sua sinceridade e título certo à coroa de glória. Estas são as coisas que ele menciona aos outros nas epístolas como evidências adequadas do verdadeiro cristianismo, um estado justificado e um título de glória. Ele insiste nos frutos do Espírito: caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, como evidências próprias de ser de Cristo e viver no Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 25. É nessa caridade ou amor divino, que é pura, pacífica, gentil, fácil de ser tratada, plena de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia, que ele insiste como evidência mais essencial da verdadeira santidade, sem a qual todas as outras coisas não são nada. Também são essas características nas quais o apóstolo Tiago insiste como evidências próprias do homem verdadeiramente sábio e bom. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Esses são os sinais do verdadeiro cristianismo em que o apóstolo João insiste ao longo de suas epístolas. Nunca temos, em lugar algum da Bíblia, do começo ao fim, outro sinal de santidade como estes. Se as pessoas têm tais coisas evidentemente em si, deve-se determinar que elas são verdadeiramente convertidas, sem saberem primeiramente que método o Espírito de Deus usou para introduzir essas coisas na alma,
que está completamente sem pista. Todas as obras de Deus são, em alguns aspectos, inescrutáveis, mas a Escritura representa as obras do Espírito de Deus tão peculiarmente quanto: quem guiou o Espírito do Senhor? E que conselheiro o ensinou? Isaías, capítulo 40, versículo 13. Assim, como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. Eclesiastes capítulo 11, versículo 5. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João capítulo 3, versículo 8. Deduz-se pelo meu texto e doutrina que não é evidência de graça o fato de as pessoas terem veemente desejo e anseio de salvação. Indubitavelmente, os demônios almejam libertação da miséria que sofrem e da miséria maior que lhes esperam. Se tremem de medo, devem necessariamente desejar de modo intenso serem livres disso. A Escritura mostra os ímpios almejando os privilégios dos justos, quando a porta está fechada e eles do lado de fora clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Não devemos considerar todo desejo que seja fervoroso e veemente como evidência certa de coração santo. Há desejos veementes de natureza religiosa que os santos têm, que são a própria respiração da nova natureza e as qualidades distintivas dos verdadeiros santos. Mas também há desejos que os não regenerados têm, que são confundidos com as marcas de santidade. Eles pensam que têm fome e sede de justiça, desejo veemente de Deus e de Cristo, e anseio do céu, quando na realidade tudo se esclarece no amor próprio. Assim, é o desejo que surge de princípio não mais alto do que o desejo veemente dos demônios. Pode-se inferir do que observamos que as pessoas que não têm graça podem ter grande medo da glória das coisas celestiais e divinas, e de tudo o que seja externo pertencente à religião. Se as pessoas ficaram extremamente impressionadas com as ideias obtidas pelos sentidos, quer pelos ouvidos, por um tipo de som, música agradável ou pelas faladas de significado excelente, palavras da escritura adequadas ao caso em que se encontram ou adaptadas ao tema de suas meditações, quer ideias obtidas pelos olhos, vindas de beleza e glória visíveis, uma luz brilhante, ruas de ouro, portas de pedra preciosa, trono magnificentíssimo, cercado por anjos e santos de categorias fulgurantes, quer por outra coisa externa pertencente a Jesus Cristo, ou em seu estado de humilhação, dependurado na cruz com a coroa de espinhos, as feridas abertas e o sangue escorrendo, ou em seu estado de glorificação, com a majestade terrível, ou a beleza e doçura encantadoras no semblante, a face brilhando com esplendor maior que o do sol ou coisa parecida. Estas coisas não são evidência da graça. Multidões que hoje estão no inferno terão ideia da glória externa que pertence às coisas celestiais, muito mais do que alguém tenha neste mundo. Eles verão toda essa glória e beleza externa nas quais Cristo aparecerá no dia do julgamento, quando o sol será transformado em trevas diante dele, o que indubitavelmente será 10.000 vezes maior do que jamais impressionou a imaginação de santos ou pecadores neste presente estado, ou jamais foi concebido por homem mortal. Pode-se deduzir pela doutrina que divulgo que as pessoas que não têm a graça
devem ter sentimento muito mais profundo e comovente de muitas coisas divinas em seus corações. O diabo não só tem vasto conhecimento especulativo, mas tem sentimento de muitas coisas divinas que profundamente o afetam e lhe impressionam fortemente. Os demônios e as almas dos condenados no inferno têm profundo sentimento da vasta importância das coisas do outro mundo. Eles estão no mundo invisível, veem e sabem quão grande são as coisas do mundo. A experiência os ensina da maneira mais tocante. Eles têm senso do custo da salvação, do valor das almas imortais e da imensa importância das coisas que dizem respeito ao bem-estar eterno dos homens. A parábola da parte final do capítulo 16 de Lucas ensina essa verdade quando apresenta o homem rico no inferno pedindo que Lázaro fosse enviado aos 5 irmãos para que ele lhes testemunhassem e eles não fossem para aquele lugar de tormento. Sem dúvida, os que suportam os tormentos do inferno têm o sentimento mais vivo e comovente da imensidão da eternidade infinita, da transitoriedade comparativa desta vida e da vaidade dos interesses e prazeres do tempo. Eles estão eficientemente convencidos de que todas as coisas deste mundo, até as que parecem as maiores e mais importantes para os habitantes da terra, são ninharias desprezíveis em comparação às coisas do mundo eterno. Eles têm sentimento pleno da preciosidade do tempo, do meio da graça e do valor inestimável dos privilégios que desfrutam os que vivem sob a égide do Evangelho. São totalmente sensíveis à loucura dos que permanecem no pecado, negligenciam as oportunidades e fazem pouco caso dos conselhos e avisos de Deus. Eles amargamente lamentam a loucura extrema dos pecados pelos quais essas pessoas se acarretam a tão grande e irremediável miséria. Quando os pecadores, por experiência deplorável, tomarem conhecimento da consequência terrível dos seus maus caminhos, eles lamentarão ao extremo, dizendo: como odiei a instrução e meu coração menosprezou a repreensão e não obedeci à voz de meus mestres, nem inclinei o ouvido aos que me instruíam. Provérbios 4, versículo 11 ao versículo 13. Ainda que a verdadeira santidade seja atendida com sentimento pleno da importância das coisas celestiais, e é raro que os homens que não têm graça mantenham tal sentimento de maneira firme e perseverante, é óbvio que essas coisas não são evidência certa da graça. Os não regenerados podem ter o sentimento da importância da eternidade, do valor das almas imortais, da preciosidade do tempo e do significado da graça e da loucura do modo em que o pecado é permitido. Eles podem ter o sentimento dessas coisas quanto ao fato de os afetar profundamente, os fazer lamentar os próprios pecados e se preocupar muito pelos outros, embora seja verdade que eles não têm essas coisas da mesma maneira e sob todos os pontos de vista dos mesmos princípios e visões que os regenerados têm. Os demônios e os homens condenados no inferno têm um sentimento forte e tocante da grandeza e majestade terrível de Deus. Este fato está evidente na execução da vingança divina sobre seus inimigos. E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição. Romanos capítulo 9, versículo 22. Os demônios tremem diante deste Deus grande e medonho e sob o sentimento forte de sua majestade terrível.
é extremamente óbvio a eles e às almas condenadas no inferno, mas será manifesto em outra medida no dia em que o Senhor Jesus se revelar do céu em fogo incandescente para tomar vingança neles, quando então desejarão avidamente fugir e se esconder da face daquele que se assenta no trono, que será por causa da glória da sua majestade. Isaías capítulo 2, versículo 10. E serão castigados com destruição eterna, proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Quando Cristo chegar no último dia, na glória do Pai, todo olho o verá nessa glória. É neste aspecto que eles verão sua majestade terrível. E também os que o perfuraram. Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Esses demônios e os ímpios que o atormentaram e o insultaram quando ele apareceu em fraqueza e ignomínia, o verão na glória do seu Pai. É óbvio que o sentimento da majestade terrível de Deus não é evidência certa da graça salvadora, porque vemos que os ímpios e os demônios têm essa capacidade. Muitos ímpios neste mundo o tiveram de fato. Esta é manifestação que Deus fez de si diante da congregação má no Monte Sinai, a qual eles viram e com a qual ficaram profundamente comovidos, de modo que todas as pessoas no acampamento tremeram. Os demônios e os condenados no inferno têm um tipo de convicção e sentimento de todos os atributos de Deus, naturais e morais, que é forte e muito tocante. Os demônios conhecem o grande poder de Deus. Eles viram tal manifestação quando Deus pôs os fundamentos da terra, fato que os afetou muito. Eles viram outras inumeráveis demonstrações do seu poder, como o dilúvio universal, a destruição de Sodoma, as obras maravilhosas no Egito, no Mar Vermelho e no deserto, o sol que parou nos dias de Josué e muitas outras. Eles tiveram um impacto muito forte do poder grandioso de Deus em si mesmos. Quando todos os exércitos malignos foram lançados do céu para o inferno e continuam tendo forte experiência ininterrupta pelo fato de Deus tê-los reservado em cadeias fortes de escuridão e em fortes dores que sentem. No outro mundo, eles terão experiência muito mais comovente que estas, quando forem castigados da parte da glória do poder de Deus com a destruição poderosa em cujas expectativas eles hoje tremem. Os demônios têm grande conhecimento da sabedoria de Deus. É indiscutível que eles tiveram mais oportunidades e ocasiões de observá-la na obra da criação e também nas obras da providência que qualquer homem moral jamais teve. Eles mesmos têm sido objetos das inumeráveis e extremas manifestações da sabedoria, no fato de Deus, de maneira tão maravilhosa e surpreendente, despontá-los e confundi-los nos seus dispositivos mais sutis. De maneira, eles mesmos têm sido objetos das inumeráveis e extremas manifestações da sabedoria, no fato de Deus, de maneira tão maravilhosa e surpreendente, desapontá-los e confundi-los nos seus dispositivos mais sutis. Eles veem e encontram infinita pureza e santidade da natureza divina, assim como estas se mostram no seu ódio infinito do pecado, no qual eles sentem pelos efeitos terríveis desse ódio. Eles já sabem pelo que sofrem e saberão no outro mundo de uma forma maior e mais impactante, que tal é a oposição da natureza de Deus contra o pecado, que é como se fosse o fogo consumidor que queima com veemência infinita. Eles também verão a santidade de Deus exercida no seu amor, justiça e santidade, na glória de Cristo e sua igreja. A justiça exata de Deus será manifestada a eles
na luz mais clara, mais forte, mais convincente e mais comovente no dia do julgamento, quando eles também verão demonstrações grandiosas e tocantes das riquezas da graça de Deus no fruto maravilhoso do seu amor aos vasos de misericórdia, quando eles o virem à mão direita de Cristo, brilhando como o sol no reino do Pai, ouvirem a sentença bendita pronunciada sobre eles, como está naturalmente implícito em Lucas, capítulo 13, versículo 28 e 29. Os demônios conhecem a verdade de Deus, creem em suas ameaças e tremem na expectativa do cumprimento. Os ímpios que hoje duvidam da verdade e não ousam confiar na palavra de Deus, descobrirão no outro mundo, da maneira mais trágica, que sua palavra é veraz em tudo o que se diz e que ele é fiel às promessas de recompensas aos santos. Os demônios e os condenados no inferno sabem que Deus é eterno e inalterável e se desesperam por jamais haver fim à miséria em que estão. É manifesto que o fato de as pessoas terem um sentimento comovente de alguns ou até de todos os atributos de Deus não é evidência de que elas tenham a verdadeira graça de Deus no coração. Neste ponto, alguns podem objetar contra a força do arrazoamento precedente, afirmando que os descrentes neste mundo estão em circunstâncias excessivamente diferentes dos que os demônios estão e dos que os ímpios estarão no dia do julgamento. As coisas que são visíveis e presentes a estes agora são futuras e invisíveis aos outros. Os ímpios neste mundo estão no corpo que os atrapalha e dificulta a alma, cercados por objetos que os cegam e os entorpecem. Portanto, não se conclui que pelo motivo de os ímpios em outro mundo terem grande compreensão e sentimento vivaz de tais coisas sem a graça, os descrentes no estado atual possam ter o mesmo. Não se supõe que os homens nesta vida tenham todas essas coisas que foram mencionadas na mesma medida que os demônios e os condenados no inferno têm. Ninguém julga que nesta vida haja terrores de consciência em medida igual à deles. Não se presume que o homem mortal, quer crente, quer descrente, tenha medida igual de conhecimento especulativo que o demônio. Como já foi observado, os ímpios no dia do julgamento terão ideia imensamente maior da glória de Cristo do que jamais tiveram no estado atual. Indubitavelmente, eles verão a grandeza medonha e majestade terrível de Deus que alguém possa aguentar neste estado frágil. Podemos concluir que os demônios e os ímpios no inferno têm uma percepção bem maior da vastidão da eternidade, e em alguns aspectos, maior percepção da importância das coisas do outro mundo do que qualquer pessoa daqui. Eles também desejam a salvação num grau maior que qualquer ímpio deste mundo. Não obstante, é evidente que os homens neste mundo podem ter coisas do mesmo tipo que os demônios e os condenados no inferno. O mesmo tipo de luz no entendimento, a mesma visão, a mesma percepção das coisas, o mesmo tipo de impressão na mente e no coração. A objeção é contra a conclusão deste arrazoamento, que é mais apropriadamente do apóstolo Tiago do que minha. O apóstolo julgava que era argumento conclusivo e contrário ao pensamento de que os ímpios criam que havia um Deus como evidência de eles estarem na graça, porque os demônios criam no mesmo. Assim, o argumento é exatamente o mesmo, tal como pensar que eles têm graça, porque acreditam que Deus é um Deus santo, ou porque têm um senso da majestade terrível de Deus. O mesmo pode ser observado sobre as coisas que foram mencionadas. Meu texto tem referência não só ao fato de os demônios terem um entendimento e crerem, mas também do temor em seus corações que são acompanhados de suas visões. Quão tremendo é o efeito desse amor!
o que comprova que se os homens têm esta mesma visão do entendimento e temor em seus corações, igual aos demônios, isso não significa, contudo, sinal da graça. Quanto à medida particular a qual essas coisas podem ser alcançadas pelos homens neste mundo, sem a graça, não parece seguro fazer uso disso como regra infalível para determinar o estado dos homens. Não sei onde temos regra para fixar a medida precisa na qual Deus, por sua providência ou influência comum na mente, instigará nos ímpios deste mundo as mesmas visões e afetos que os ímpios têm no outro mundo, os quais, é claro, os primeiros são capazes, como também os últimos, tendo as mesmas faculdades e princípios de alma, e de cujas visões e temores, é evidente, eles são de fato os sujeitos em certa medida, uns em maior e outros em menor grau. As evidências infalíveis da graça, que são expostas na Escritura, são de outro tipo. São todas de natureza santa e espiritual, e coisas do gênero, o que um coração que é completamente carnal e corrupto não pode receber ou experimentar. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Também acrescento que a observação e a experiência em muitos outros exemplos confirmam que a Escritura e a razão ensinam essas coisas. A segunda aplicação é a autocrítica. Coloquemos todas as coisas que observamos em exame e investigação para vermos se elas têm evidência melhor da graça salvadora do que já foi mencionado. Vemos como o Espírito de Deus é infalível no texto, que apresenta claramente as coisas das quais os demônios são os sujeitos, não como um sinal seguro de graça. Agora observamos, em alguns exemplos, a que ponto os demônios e os condenados no inferno irão em sua experiência, no conhecimento das coisas divinas, na convicção da verdade, no despertamento e terror da consciência, na convicção de culpa e da justiça de Deus, na condenação eterna e terrível, em seus desejos de salvação, sua visão da glória de Cristo e das coisas divinas, seu entendimento da vasta importância das coisas da religião e do outro mundo, seu sentimento da grandeza majestosa e terrível de Deus e de todos os seus atributos. Essas coisas bem podem nos levar a um exame sério de consciência se tivermos algo para comprovar nossa boa posição além dos demônios. Cristo disse aos discípulos: porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20. O Espírito de Cristo, no apóstolo Tiago, diz com efeito, no meu texto, a menos que a experiência na alma vá além da experiência dos demônios, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. Neste lugar, pode ser que alguém esteja pronto a dizer: eu tenho algo que vai além de todas essas coisas. O que os demônios não têm, certamente, amor e alegria. Eu respondo que você pode ter algo comparado ao da experiência dos demônios, e contudo não ter nada além. Embora a experiência seja diferente, pode não ser devido a um princípio diferente, mas só a circunstâncias diferentes sobre as quais estes princípios são exercidos. Os princípios de onde as coisas supramencionadas surgem nos demônios e nos condenados no inferno são estes dois: o entendimento natural e o amor próprio. É proveniente do princípio do entendimento natural e do amor próprio, conforme não exercidos sobre as próprias disposições e ações, e tendo Deus como juiz, que eles têm a consciência natural e as convicções de consciência como mencionadas. É a partir destes princípios que eles têm o sentimento da importância das coisas da religião e do mundo eterno, além do desejo da salvação. É do exercício em comum destes dois princípios que eles são tão sensíveis à majestade terrível
de Deus e de todos os atributos da natureza divina. É proveniente destes princípios que os ímpios, no dia do julgamento, terão tão grande medo e ficarão tão profundamente perturbados pela glória de Cristo e seus santos. O fato de terem um tipo de amor ou gratidão e alegria que os demônios e os condenados no inferno não têm, pode não surgir de outro princípio em seu coração que não destes dois, mas somente dos princípios exercidos em circunstâncias diferentes. Por exemplo, você ser objeto da graça restritiva de Deus e sob a circunstância da esperança. O entendimento natural dos demônios podem afetá-los da mesma maneira, se eles estivessem nas mesmas circunstâncias. Se seu amor a Deus tem sua fonte primeira em nada mais que um testemunho divino, imediato e suposto, ou outra hipotética evidência de que Cristo morreu em particular por você e que Deus o ama, ele se origina de nenhum outro princípio maior que o amor próprio. O amor próprio é suficiente, sem a graça, para fazer com que os homens amem os que o amam, ou quem eles imaginam que os amem e fazem muito por eles. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. Lucas, capítulo 6, versículo 32. O coração dos demônios não se encheria de grande alegria se eles, por algum meio, adotassem a persuasão confiante de que Deus os tivesse perdoado e ficado amigo deles, e que deles estariam livres da ira da qual agora estão em expectativa trêmula. Se os demônios fossem tão longe quanto você soube, mesmo nas circunstâncias deles, sendo abandonados e entregues à maldade desenfreada, estando sem esperança, sabendo que Deus é e sempre será seu inimigo, sofrendo a ira de Deus sem misericórdia, até onde podemos razoavelmente supor que eles poderiam ir em imitação da graça e experiência piedosa, se eles tivessem o mesmo grau de conhecimento, como visão clara e convicção forte sobre as circunstâncias da esperança e ofertas de misericórdia. Sendo objetos da graça comum, restringindo suas corrupções e ajudando e instigando os princípios naturais da razão, consciência e etc. Tais coisas, ou coisas semelhantes no coração do pecador neste mundo, ao mesmo tempo em que ele, proveniente de forte impressão na imaginação, tem de repente, depois de grande terror, absorvido a confiança de que agora este grande Deus é seu amigo e Pai, o libertou de toda a miséria que ele temia e lhe prometeu felicidade eterna. Digo que tais coisas exaltaria, indubitável e imensamente, sua êxtase de alegria e aumentariam o exercício da gratidão natural, o princípio de onde os pecadores amam os que os amam, e ocasionariam imitação de muitas graças em exercícios fortes. Não é de admirar que multidões sejam enganadas sob tal tipo de afeto, sobretudo quando elas têm demônios para ajudar a promover o engodo cuja grande sutileza foi exercida em enganar o gênero humano ao longo de todas as gerações passadas. Pergunta. Neste ponto, alguns podem estar prontos a perguntar: se há tantas coisas que os homens podem experimentar de princípio não superior do que está na mente e coração dos demônios, quais são esses exercícios mentais e afetos graciosos que fazem parte da natureza superior, os quais tenho de encontrar em meu coração e posso buscar como sinais seguros da graça salvadora do Espírito de Deus? Respondo que esses exercícios mentais e afetos graciosos, que são evidências boas da graça, diferem de tudo o que os demônios têm e de tudo o que pode surgir de tais princípios que estão no coração em duas coisas, ou seja, seu fundamento e sua tendência. Os exercícios mentais e afetos graciosos
difere em seu fundamento ou no que lhes pertence, o qual seja o fundamento de todo o restante que lhes diz respeito, isto é, uma compreensão ou sentimento da suprema beleza santa e boa aparência das coisas divinas, como são em si mesmas ou em sua natureza. Disto, os demônios e os condenados no inferno estão, e para sempre estarão, inteiramente destituídos. Isto os demônios tiveram certa vez, enquanto permaneceram em sua integridade, mas eles a perderam completamente quando caíram. Esta é a única coisa que pode ser mencionada pertinente à compreensão do diabo e percepção do ser divino que ele deixou de ser. Nada mais concernente ao conhecimento de Deus pode ser engendrado do qual ele foi destituído. Observou-se que não há um único atributo da natureza divina, exceto o que o diabo sabe com convicção plena. Presumo que isso é evidente e inegável. Mas para a beleza suprema da natureza divina, o diabo é completamente cego. Ele não vê nada mais que um homem nascido vê, senão as cores. A grande visão que o diabo tem dos atributos de Deus lhe dá uma ideia e sentimento forte da sua majestade terrível, mas nenhuma ideia da sua beleza e boa aparência. Embora ele tenha visto tanto das maravilhosas obras de poder, sabedoria, santidade, justiça e verdade de Deus, dos portentos extraordinários da graça em favor do gênero humano durante tantos anos e tido oportunidade de observar com atenção mais detida, nada serviu para dar-lhe o menor sentimento da beleza divina. Apesar de os demônios continuarem exercendo seus grandiosos poderes mentais com a intenção mais forte e considerarem as coisas sob todos os pontos de vista possíveis, em toda a ordem e arranjo, nunca verão tal beleza. Tão pouco familiar é o conhecimento que eles têm disso, que a elevada medida desse conhecimento não os leva mais próximos de a verem. No entanto, quanto mais conhecimento desse tipo eles têm de Deus, mais o odeiam. Aquilo em que consiste essencialmente a beleza da natureza divina, ou seja, sua santidade ou excelência moral, parece aos seus olhos algo muito distante do que seja belo. É principalmente por conta disso que ele lhes parece odioso. Quanto mais santidade vem nele, mais odioso ele parece. Quanto maior a visão que eles têm de sua santidade, maior é o ódio que têm dele. E por causa desse ódio da santidade divina, eles o odeiam ainda mais, quanto mais por verem os outros atributos que ele tem. Eles odiaram um ser santo, quaisquer que fossem seus atributos, mas odiaram ainda mais tal ser santo por ele ser infinitamente sábio, infinitamente poderoso. Mais do que odiaram se eles vissem nele menos poder e menos sabedoria. Os ímpios, no dia do julgamento, verão todas as outras coisas em Cristo, exceto sua beleza e amabilidade. Não há qualidade ou propriedade de sua pessoa que possa ser mencionada, senão o que será posto diante deles na mais forte luz do dia, mas somente a que consistir nisso. Eles o verão, vindo das nuvens do céu, com poder e grande glória, na glória do Pai. Eles terão a visão da sua glória, que é imensamente maior do que podemos imaginar, e terão as demonstrações mais fortes e convincentes de todos os seus atributos e perfeições. Eles terão a percepção de sua majestade grandiosa, a qual infinitamente os afetará. Eles saberão eficientemente que ele é o Senhor. Eles verão o que ele é e o que ele faz. Sua natureza e obras aparecerão na visão mais forte, mas sua beleza e amabilidade infinita, que estão em todos e sem as quais todas as demais propriedades não são nada, e menos que nada não verão. Por esta razão, na visão ou percepção, disso consiste fundamentalmente a diferença entre a graça salvadora do Espírito de Deus
e a experiência dos demônios e almas condenadas no inferno. Este é o fundamento de tudo o que é mais distinto na verdadeira experiência cristã. Este é o fundamento da fé dos eleitos de Deus. Isso dá à mente a convicção salvadora da verdade acerca das coisas divinas. É a visão da excelência do Evangelho ou sentimento da beleza e amabilidade divinas do esquema da doutrina ali mostrada, que exclusivamente convence a mente que é de fato divino ou de Deus. Esse relato do tema está claramente implícito, mas se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou dos entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, segundo Coríntios, capítulo 4, versículo 3 e 4. E o versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. É muito evidente que a convicção salvadora do Evangelho é mencionada pelo apóstolo como algo que surge da visão da glória ou beleza divina das coisas que ele exibe. É por essa visão que a alma do verdadeiro convertido tem a permissão de ver salvadoramente a suficiência de Cristo para a salvação. Aquele que tem os olhos abertos para ver a beleza, a amabilidade superlativa e divina de Jesus Cristo, fica convencido da sua suficiência para se levantar como mediador entre ele, um miserável que é culpado e merece o inferno, e um Deus infinitamente santo, de maneira extremamente diferente do que jamais ele pode ser convencido por argumentos de escritores ou pregadores, por mais excelentes que sejam. Quando esse indivíduo vê a amabilidade divina de Cristo, já não fica imaginando que se julga merecedor por Deus Pai de ser aceito por ser o pecador mais vil. Agora, não lhe é difícil conceber como o sangue de Cristo é estimado por Deus, tão precioso quanto digno de ser aceito como compensação pelos maiores pecados. Agora, a alma vê a preciosidade de Cristo apropriadamente e entende a base e a razão de sua aceitabilidade por Deus e o valor que Deus coloca no seu sangue, obediência e intercessão. Essa conscientização satisfaz a pobre alma culpada e lhe dá descanso, quando os melhores e mais elaborados discursos sobre a suficiência de Cristo e a adequabilidade do meio de salvação não o fariam. Quando o homem chega a ver o fundamento adequado da fé e confiança, então ele acredita que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. João capítulo 6, versículo 40. Quando Cristo assim manifesta o nome de Deus para os homens, eles creem que todas as coisas que Deus deu a Cristo são dele e creem que Cristo foi o enviado de Deus. João capítulo 17, versículos 6 ao 8. Aqueles que conhecem o nome de Cristo confiarão nele. Para a verdadeira fé em Jesus Cristo, é que o Filho de Deus é revelado nos homens. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 16. É esta visão da beleza divina de Cristo que submete vontades e atrai o coração dos homens. A visão da grandeza de Deus em seus atributos pode vencer os homens e é mais do que eles podem suportar. Mas a inimizade e oposição do coração podem permanecer em sua força plena, deixando a verdade inflexível. Ao passo que um vislumbre da glória moral e espiritual de Deus e da amabilidade suprema de Jesus Cristo, que brilha no coração, supera e abole esta oposição e inclina a alma para Cristo mediante um poder onipotente. De forma que agora, não só o entendimento, mas a vontade e a alma recebem e aceitam o Salvador.
Esta é certamente a descoberta, que é o primeiro fundamento interior de uma fé salvadora em Cristo na alma do verdadeiro convertido e não um testemunho externo ou interno imediato de que Cristo o ama ou que ele morreu em particular por ele e é o Salvador. Dessa forma, gerando confiança, alegria e um aparente amor a Cristo, porque ele o ama. Mediante tal fé e conversão, demonstravelmente vãs e falsas, multidões foram iludidas. A visão da glória de Deus na face de Jesus Cristo trabalha o verdadeiro e supremo amor a Deus. É a visão do fundamento do amor supremo a Deus, ou seja, da amabilidade suprema da sua natureza. E um amor a Ele nessa base que está verdadeiramente acima de tudo que possa vir do mero princípio do amor próprio que está no coração dos homens. Isso gera a verdadeira alegria espiritual e santa na alma, que é realmente a alegria em Deus quando o glorificamos e não quando nos alegramos em nós mesmos. Essa visão da beleza das coisas divinas instiga verdadeiro desejo e anseio da alma por tais coisas. Não como o desejo dos demônios, mas o desejo livre e natural, o desejo de apetite, a sede de uma natureza nova, como o recém-nascido deseja o peito da mãe e como o faminto almeja comida agradável ou como a corça sedenta suspira pelas correntes frescas e límpidas. Este sentimento da beleza é a primeira coisa na mudança factual ocorrida na alma no momento da verdadeira conversão, sendo o fundamento de todas as coisas pertinentes a essa mudança, como é evidente por essas palavras do apóstolo Paulo. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Verdadeiramente, os afetos graciosos e os exercícios mentais diferem dos que são falsos, os quais não surgem do princípio mais alto que esteja no coração dos demônios em sua tendência e nestes dois aspectos. Os exercícios mentais e os afetos graciosos são de tendência e influência muito contrária ao que especificamente era o pecado do demônio, puro orgulho. Esse orgulho era de maneira peculiar ao pecado do demônio, como está manifesto em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. As experiências falsas e ilusórias sempre têm essa tendência, embora às vezes sob o disfarce de grande e extraordinária humildade, o orgulho espiritual é o temperamento prevalecente e o caráter geral dos hipócritas, iludidos com falsas inovações e afetos. São, em geral, de disposição diretamente contrária a essas duas coisas que pertencem ao temperamento cristão dirigidas pelos apóstolos Paulo. Uma em Romanos, capítulo 12, versículo 16. Não sejais sábios em vós mesmos. E a outra em Filipenses, capítulo 2, versículo 3. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. A falsa experiência é convencida de si mesma e pretensiosa em si mesma. Aquele que tem a falsa humildade é muito pretensioso para pensar o quanto ele é degradante diante de Deus. Aquele que tem falso amor é pretensioso quando pensa na grandeza do amor de Deus. O alimento e nutrição da falsa experiência é de ver-se a si mesmo e chamar a atenção para si. Seu fôlego e vida são de algum modo mostrar-se a si mesmo, ao passo que as visões e afetos verdadeiramente graciosos são de tendência contrária. Eles não nutrem a presunção nem a noção exaltada da justiça.
experiência ou privilégios próprios dos homens, nem o autoconceito de suas humilhações. Eles não se inclinam à ostentação nem à exaltação de si mesmos sob qualquer disfarce. Mas o sentimento da beleza e glória suprema e santa de Deus e de Cristo, que é seu fundamento, mortifica o orgulho e verdadeiramente humilha a alma. Não só corta alguns ramos externos, mas inclusive golpeia a raiz do orgulho, alterando a própria natureza e a disposição do coração. A luz da beleza de Deus, e somente ela, é que verdadeiramente mostra à alma sua deformidade e efetivamente a inclina a exaltar Deus e se humilhar. Os exercícios mentais e os afetos graciosos diferem dos outros na sua tendência a destruir o interesse de Satanás, e isso em dois aspectos. Primeiramente, na própria pessoa. Os exercícios mentais e os afetos graciosos fazem com que a alma odeie todo o caminho mau e falso e produza santidade universal de coração e vida, dispondo a fazer o serviço de Deus, a promoção da sua glória e o bem do gênero humano, a própria ocupação da vida, ao passo que as falsas inovações e afetos não têm este efeito. Pode haver grande zelo e muito do que é chamada religião, mas não é zelo verdadeiramente cristão. Não se trata de zelo de boas obras. Sua religião não é o serviço de Deus, não é buscar e servir a Deus, mas é buscar e servir a si mesmo. Embora haja mudança de vida, não é mudança de todo o caminho mau para uma vida e prática cristãs e uniformes, mas somente transformação da correnteza da corrupção de um canal para o outro. O apóstolo Tiago diferencia, em nosso contexto, a verdadeira fé da fé dos demônios. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem as obras é morta? Tiago, capítulo 2, versículo 19 e 20. O apóstolo João distingue a verdadeira comunhão com Deus. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículos 6 e 7. Com isso, ele discrimina o verdadeiro conhecimento espiritual. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João, capítulo 2, versículo 3 e 4. Por este meio, o mesmo apóstolo põe em evidência o verdadeiro amor. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nosso coração. 1 João, capítulo 3, versículo 18 e 19. Verdadeiramente, as experiências da graça têm a tendência a destruir o interesse de Satanás no mundo. Quando a falsa religião, que consiste na falsificação das operações do Espírito de Deus e nas altas pretensões e aparências da religião experimental interior, prevalece entre um povo, embora na presente possa surpreender muitos e ser ocasião de alarme e despertamento para uns pecadores. Tende a ferir e debilitar a causa da religião vital, fortalecer o interesse de Satanás, desesperadamente endurecer o coração dos pecadores, excessivamente encher o mundo de preconceito contra o poder da santidade, para promover a infidelidade e os princípios e práticas licenciosas, construir e fortalecer o reino do diabo no mundo mais que o vício aberto e a heresia, ou o ateísmo professo, ou a perseguição pública e talvez
mais que qualquer outra coisa. Mas não é assim com a verdadeira religião em sua beleza genuína, que se prevalece em grande poder, instigará a ira do demônio e de muitos outros inimigos da religião. No entanto, dá grande vantagem a seus amigos, excessivamente lhes fortalece a causa e tende a convencer ou confundir os inimigos. A verdadeira religião é uma luz divina na alma dos santos, e como brilha na interação diante dos homens, tende a induzir outros a glorificar a Deus. Não há nada igual quanto a métodos para despertar a consciência dos homens, convencer os infiéis e fechar a boca dos contradizentes. Embora os homens naturalmente odeiem o poder da santidade, quando veem os frutos, há um testemunho na consciência em seu favor. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Romanos capítulo 14, versículo 17 e 18. A prevalência da verdadeira religião tende à sua honra no mundo, embora comumente seja ocasião de grande perseguição. É coisa segura, quanto mais aparece e é exemplificada na visão do mundo. Mais avança sua honra e a honra do seu autor, cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 11. A terceira aplicação é a exortação para buscar as qualificações e afetos distintivos da alma que nenhum demônio nem qualquer ser profano tem ou pode ter. Quão excelente é a virtude e a religião interior nas quais consistem essas qualificações e afetos distintivos da alma. Nisto consiste as experiências mais excelentes de santos e anjos no céu. Nisso consiste a melhor experiência do homem, Cristo Jesus, quer no estado de humilhação ou de glorificação. Nisso consiste a imagem de Deus, isto é, falado na Escritura como comunicação de algo da própria beleza e excelência de Deus. Uma participação na natureza divina, segundo Pedro, capítulo 1, versículo 4. Uma participação na sua santidade, Hebreus, capítulo 12, versículo 10. Uma participação na plenitude de Cristo, João, capítulo 1, versículo 16. Por este meio, os santos são cheios de toda a plenitude de Deus, Efésios, capítulo 3, versículo 18 e 19. Por este meio, eles têm comunhão com o Pai e o Filho. 1 João, capítulo 1, versículo 3. Quer dizer, comungam com eles em sua felicidade. Por meio dessa virtude divina, há a habitação mútua de Deus e dos santos. Deus é caridade, amor. E quem está em caridade, amor, está em Deus, e Deus nele. 1 João, capítulo 4, versículo 16. Esta qualificação tem de tornar a pessoa excelente e feliz, e é a dignidade e bem-aventurança mais alta de qualquer criatura. Este é o dom peculiar de Deus, que ele concede somente a seus favoritos. Quanto à prata, ouro e diamantes, coroas e reinos terrenos, ele os joga fora a quem estima como cães e porcos. Mas essa qualificação é a bênção peculiar dos seus filhos queridos. É o que cerne, é o que carne e sangue não podem conceder. Só Deus pode conceder. Essa qualificação era o benefício especial pelo qual Cristo morreu, a fim de comprar para os eleitos a prova mais excelente do seu amor eterno, o principal fruto do seu grande labor e a aquisição mais preciosa do seu sangue. Por isso, acima de todas as outras coisas, os homens glorificam a Deus. Por isso, acima de todas as outras coisas, os santos brilham
como luz no mundo e são bênçãos ao gênero humano. Isso, acima de todas as coisas, tende ao próprio bem-estar, de onde surge a paz, que excede todo entendimento, e a alegria indizível e cheia de glória. Filipenses capítulo 4, versículo 6, 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Certamente é isso que advirá na salvação eterna daqueles que a têm. É impossível que a alma que a possua afunde e pereça. É semente imortal, é vida eterna começada, e, portanto, aqueles que a têm nunca morrerão. É o amanhecer da luz da glória, é a estrela d'alva despontada no coração, a qual é precursora certa do nascimento do sol, que acarretará o dia eterno. Esta é a água que Cristo dá, que está naquele que a bebe como fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, versículo 14. É algo do céu, de natureza divina. Aqueles que a têm, ainda que estejam a vagar num deserto ou sejam lançados de um lado para o outro em oceano tempestuoso, chegarão afinal ao céu, onde esta centelha divina aumentará e se aperfeiçoará, e a alma dos santos será inteiramente transformada numa chama cintilante e pura, e ela brilhará como o sol no reino de seu Pai. Amém.